há uma sensação quase imperceptível que acompanha muitos de nós desde sempre. Uma nostalgia sutil, como se algo essencial tivesse sido esquecido no caminho. Mesmo quando estudamos, buscamos, acumulamos livros e ideias, persiste uma pergunta sem forma. O que foi que perdi? Os antigos textos védicos chamavam isso de samadhi, não um conhecimento a ser adquirido, mas uma lembrança que desperta quando cessam todas as buscas. Samadhi é um lugar que não se encontra em mapas. É um silêncio que não cabe nas palavras. Um estado que surge quando o eu que pergunta começa a dissolver-se na própria pergunta. Vivemos em uma era que venera a informação. Nunca soubemos tanto. E, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão desconectados da experiência direta do ser. Talvez a sabedoria que transforma tudo não seja nova. Talvez ela seja tão antiga quanto a consciência que respira em você agora. Então, antes de começarmos, deixe essa pergunta repousar dentro de si como uma semente. E se a sua maior transformação não vier de aprender algo novo, mas de lembrar algo antigo, que sempre esteve em silêncio, esperando por você? Vivemos enredados numa hipnose sutil. Uma voz contínua na mente insiste em dizer que somos apenas nossos pensamentos, que somos essa narrativa descontínua que conta e reconta histórias sobre quem deveríamos ser. Por trás dessa hipnose existe algo inalterado. O samadhi começa quando esse encantamento se rompe, quando se percebe que observar é diferente de pensar. A neurociência nos mostra que boa parte da nossa distração crônica tem raízes na química do cérebro. O córtex pré-frontal, que deveria ser o espaço da atenção tranquila, é sequestrado por circuitos de dopamina, como se estivéssemos sempre esperando a próxima recompensa, o próximo estímulo. E assim, a percepção pura se torna quase um mito. O mito da identidade fixa surge, a crença de que, se o pensamento silencia, algo em nós vai desaparecer. A mente teme o silêncio porque intui que, nesse espaço, tudo o que pensamos ser pode dissolver-se. Havia um homem chamado Ramana Maharshi. Certa vez, ainda jovem, ele se deitou e decidiu que não se levantaria até descobrir quem ele era. E, com uma honestidade quase selvagem, perguntou a si mesmo: quem sou eu? Essa pergunta não é uma técnica, é uma chama que queima as certezas. Se desejar, faça este pequeno experimento. Por 3 minutos, sente-se sem fazer nada. Apenas observe a qualidade dos pensamentos que surgem, sem julgá-los, sem interrompê-los. Apenas note como eles vêm e como eles passam. Para muitos buscadores, a jornada até a sabedoria esquecida começa com entusiasmo, mas logo se perde nos mesmos equívocos. O primeiro erro é confundir informação com realização. A mente coleciona teorias espirituais, como quem enche uma estante de livros, mas permanece faminta. Nenhum conceito substitui a experiência direta do ser. O segundo erro é buscar estados alterados como fuga. Experiências místicas podem ser belas, mas, quando se tornam um vício emocional, viram outra forma de evitar o silêncio. O terceiro erro é a ilusão do controle absoluto. A mente teme entregar-se ao desconhecido, porque nesse gesto ela perde o comando. Mas o samadhi floresce justamente no instante em que cessamos de tentar controlar tudo. O quarto erro é como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você aplica para reter algo sutil, mais rápido ele escapa. Por isso, alguns dizem que samadhi não é uma conquista. É um espaço que se revela quando você solta o esforço de possuir. Talvez você se pergunte, se o samadhi é tão sutil, como pode mudar algo concreto em mim? A ciência começa a mostrar que não há separação entre estados internos e transformações físicas. Pesquisas sobre neuroplasticidade espiritual revelam que práticas contemplativas reconfiguram os circuitos neurais associados ao ego. Ao silenciar o fluxo incessante de pensamentos, áreas do cérebro se reorganizam, como se a mente voltasse a lembrar sua origem. Estudos sobre ondas cerebrais, especialmente as frequências θ e γ, mostram que meditadores avançados acessam padrões elétricos que sustentam estados de unidade e presença. Há também uma dimensão mais sutil, o campo vibracional. Quando você cultiva silêncio, a frequência do seu corpo se altera.
Esse estado influencia não só a percepção interna, mas os padrões de atração da realidade. Joe Dispenza menciona que estados elevados de consciência reordenam a matéria e a energia em torno de quem pratica. Se quiser experimentar, faça um pequeno exercício. Ao longo do dia, respire de forma lenta e sinta o seu corpo como uma âncora. Perceba o espaço entre cada pensamento. Ali, nasce a presença vibracional que já contém tudo o que você busca. Samadhi não é um troféu que se conquista depois de muito esforço. É um retorno ao solo sagrado que sempre sustentou cada instante. Mas para muitos há um medo silencioso, o medo da humildade do não saber. A mente teme dissolver-se porque não sabe o que encontrará do outro lado. E se nada permanecer? E se a história do eu for apenas uma história? Paradoxalmente, é nesse espaço sem garantias que a sabedoria se revela. Muitos relatos contam que a experiência de unidade não acontece durante grandes rituais. Ela chega nos momentos mais comuns, ao olhar uma árvore, ao sentir a respiração, ao desistir de definir a si mesmo. Quando o buscador desaparece, o que é buscado se revela. Essas palavras ecoam como um lembrete de que nada precisa ser conquistado. A consciência já é. Então, talvez o convite seja este: silenciar não só o ruído externo, mas a compulsão interna de ser alguém especial. Talvez você nunca tenha estado separado da sabedoria que procura. Ela é o pano de fundo silencioso de toda experiência, mesmo quando sua mente está agitada. A prática não é se tornar outro, é apenas reconhecer, pouco a pouco, aquilo que sempre esteve aqui. Experimente trazer lampejos de samadhi aos momentos comuns, ao caminhar, ao comer, ao trabalhar. Sinta que há um espaço silencioso em que tudo acontece e que você é esse espaço. No fim, há um paradoxo essencial. Quando você para de buscar, começa a lembrar. E antes de terminar, deixo uma pergunta que talvez ecoe dentro de você por muito tempo. Se hoje você cessasse todo o esforço de se tornar alguém, quem restaria em você?